Irmãos, eu quero dividir com a igreja hoje esse texto que está aqui. Está no livro de Mateus, capítulo 17, no versículo 3 adiante. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. E diz assim no versículo 6: E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Amém, meu irmão? Esse é o texto. Agora, o que Deus me pôr no meu coração, eu quero que vocês prestem atenção. Meu irmão, aqui nós estamos falando da transfiguração de Jesus, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Meu irmão, eu comecei a meditar na palavra ontem, e Deus falou comigo nessa palavra. Aqui a palavra assim: Pedro, Tiago e João, seu irmão, e Deus conduziu eles em particular. Eu entendi aqui, meu irmão, que não é todo mundo que vai ser conduzido em particular com Jesus. É todos aqueles que mais buscaram a palavra, é todos aqueles que buscaram mais intimidade com o Senhor. Então todos nós precisamos buscar a ter intimidade com o nosso Deus, para que Ele possa se transformar, transfigurar, e nós também sermos transformados. Aqui diz assim: e os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Meu irmão, quantas vezes nós passamos dificuldade na nossa vida, quantas vezes nós também passamos medo devido às dificuldades que nós temos que enfrentar. Amém, irmão? E aí diz aqui no versículo 7: aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse-lhe: Levantai-vos e não temais medo. Meu irmão, aqui eu entendo que assim, que a palavra está dizendo assim: aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse. Significa que Jesus não estava perto, meu irmão. Jesus estava um pouco mais longe, estava orando. E aqui diz assim, ó: levantai-vos e não tenhais medo. Meu irmão, quantas vezes Jesus tem falado aqui dentro da igreja para nós: levantai-vos e não tem mais medo. E quantas vezes nós temos medo de enfrentar as dificuldades que nós temos enfrentado. Meu irmão, eu quero agradecer a oportunidade no nome de Jesus. Irmãos, prestem atenção. Esse texto narra a transfiguração das vestimentas de Cristo, onde ela se tornou alvas como a neve. Só que antes dela se transformar alvas como a neve, eles contemplaram 2 pessoas, Moisés e quem? Eu digo para ti, irmãos, se nós não tivermos na nossa vida o ministério que Moisés teve, que Elias teve, as nossas vestes nunca ficarão alvas. Quando a gente olha para Moisés, o ministério dele estava inteirinho associado com águas. Ele com o cajado tocou nas águas, as águas se abriram. Com o cajado ele tocou na rocha, ou falou com a rocha e saiu água da rocha. Ele passou a mão no graveto, jogou na água, e a água transformou-se de água salgada em água doce. Então quando a gente olha para o ministério de Moisés, está totalmente atrelado com aquilo que está relacionado com a água.
Quando a gente olha para Elias, o ministério dele está totalmente associado com o fogo. Ele clamou, desceu fogo dos céus, seja para consumir homens que vinham perseguir ele, seja para Deus receber aquele altar que ele edificou. Enfim, meus amados, quando a gente olha para Elias, a gente vai ver o ministério que combateu contra as obras de Jezabel. E quando a gente olha para o ministério de Moisés, irmãos, nós vamos ver que aquele que edificou o tabernáculo é aquele que recebeu a revelação da palavra de Deus aonde? No teu santo monte. Então a gente tem que catar esses dois ministérios, estudar lá no íntimo cada um deles, porque aí você pode ter certeza absoluta, irmãos, foi através do ministério de Moisés que ele, estando lá tendo um encontro com o Senhor no monte, ele desceu do monte com seu semblante resplandecendo, assim como o resplandecer do semblante de Cristo como a luz do quê? Do sol. Então Deus estava dizendo que estava ali quem era maior que Moisés e era maior que o quê? Que Elias. No ministério de Cristo tinha a interação com as duas coisas. A gente tem que aprender a nascer das águas, porque a gente olha para Moisés, está relacionado com como é que eu nasço das águas, irmãos? Batizando, eu batizo. E quando eu olho para o ministério de Elias, eu vejo que é o nascer do Espírito, porque Jesus veio batizar com o Espírito Santo e com... Quem não nascer das águas e não nascer do Espírito, nunca vai ter as suas vestes alvas e a sua pele nunca vai resplandecer como a luz do sol, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então que a gente possa aprender com tudo isso no nome de Jesus, amém?